Vamos lá então, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite, que é um culto, mas é também um tempo de crescimento, é 7 colunas para o crescimento espiritual. Você pode dizer isso comigo? 7 colunas para o crescimento espiritual. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios, capítulo de número 9. É muito bom pensarmos em discipulado e não pensarmos só no Novo Testamento. Porque, claro, nós temos os 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, são maravilhosos para o discipulado, as 13 cartas de Paulo, as cartas gerais, mas a Bíblia toda é para o nosso discipulado e para o nosso crescimento. O Velho Testamento no contexto da Velha Aliança e o Novo Testamento no contexto da Nova Aliança. Mas, em particular, Provérbios é um livro que você pode usar muito para o discipulado, porque ele é muito prático. E hoje o contexto de discipulado é vida na vida. Então, como são 31 capítulos, encaixa certinho para um mês. Então, para as pessoas que você está discipulando, ler com elas e estudar com ela Provérbios, aplica imediatamente para a vida das pessoas. E você é a ponte que vai fazer essa construção. Quando você acha aí, tem umas fotos aí que é a foto da minha família, eu e Leila. Leila não pôde vir comigo dessa vez. Obrigado, Adriana, pelo carinho. Você sabe que Leila ama você e eu sei que você ama ela, e obrigado pelas orações mútuas. Os nossos 4 filhos, as 2 meninas e os 2 meninos. Os 2 meninos, eu não tenho ninguém casado ainda, eu não tenho essa graça que Adriano e o Marciano já têm, mas a gente chega lá, os 2 meninos estão namorando, as 2 meninas ainda não, pelo menos agora. Você pode me seguir nas mídias sociais, que eu sigo Jesus. Quero recomendar um livro para você, que é o Igreja Família. Uma hora que você puder pegar esse livro para ler, vai te ajudar bastante a construir esta igreja que nós estamos falando. E o meu último lançamento de livro é um livro sobre axiomas. Eu aprendi com a minha mãe desde cedo que se você quer, você como líder, ensinar uma verdade, você não pode dizer uma vez só. Você tem que dizer várias vezes a mesma coisa, é aplicar redundância criativa. Então, os provérbios são máximas. O livro de Provérbios, Cantares, são princípios que foram ditos em sabedoria muitas vezes. Então, eu escrevi esse livro, são 50 máximas para a vida e 50 máximas para a liderança. Um deles está aí. Não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas é a sua obediência. Vamos dizer isso juntos? Não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas é a sua obediência. Tem um monte de gente capaz pelo mundo, mas que são completamente desobedientes à palavra de Deus. Então, Deus quer a sua incontestável obediência. Vamos lá, então. Convites da sabedoria e da insensatez. Nós vivemos num mundo e você vai sempre viver com esse dilema. A sabedoria de Deus vai te chamar, mas a tolice do mundo também. E viver a vida cristã é fazer escolhas, é tomar decisões. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ele diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixe a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o seu próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Grifa esse texto, vamos dizer isso juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Misericórdia, Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? Você que está nos acompanhando online, você que está aqui, o texto fala de colunas. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Como Provérbios é um livro de poesia e de entendimento, vamos pegar aqui uma licença poética desta metáfora, porque aqui está fazendo uma relação entre construir uma casa física com uma casa espiritual. E vamos trazer isso para a nossa vida pensando em crescimento espiritual. 7 colunas para o seu crescimento espiritual. Mantenha a sua Bíblia aberta, depois o pastor Marciano vai enviar esse esboço para todos os líderes, esse esboço aqui. Vamos ler mais uma vez esse primeiro verso? A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Vivemos num mundo que a sabedoria não é mais festejada. As pessoas não sentam mais na sociedade aos pés de mestres. A sociedade senta aos pés de pessoas que promovem entretenimento. Por isso, a gente acabou de passar essa tristeza de ver o que aconteceu no Rio de Janeiro com este show de música pop, que não é só um show de música. Isso aí, gente, foi muito bem arquitetado e pensado. Copacabana é uma praia icônica mundial. O mundo pode não conhecer o Brasil, mas já ouviu falar de Rio de Janeiro e Copacabana. Então, uma artista que está encerrando sua carreira, ela escolhe a cidade, a praia. Tudo é muito pensado em dinheiro e em passar uma mensagem. Não é só um show de música, é uma performance passando uma mensagem. E aí você junta 1,5 milhão de pessoas buscando um entretenimento fútil, erótico, cheio de mensagens subliminares e veladas de coisas completamente contra os princípios e valores, não digo só da palavra de Deus, mas do bom senso e da sabedoria. Mas isso não é novidade para nós. Agora a coisa só ganha um contorno de muita mídia, de muita luz. Mas se este texto foi revelado para o povo de Deus há mais de 3.000 anos atrás, o povo sempre vai estar diante de coisas imbecis e de coisas sábias. E o que nós temos? Que fazer a escolha correta. O mundo é mundo. O mundo jaz no maligno e caído. Ele não vai deixar de ser. Nós é que temos que continuar firmes nos nossos princípios e valores de fé. Você não vai construir uma casa que vai permanecer se ela não for construída em cima de sabedoria. Então vamos pegar esta palavra sobre construir uma casa, 7 colunas, e vamos aplicar aqui 7 princípios para que eu e você possamos ser discípulos de Cristo nesse tempo presente, que os shows eróticos e
colocando coisas indecorosas como sendo bastiões para a sociedade, vamos estabelecer outras colunas. Porque as 7 colunas que vamos estudar aqui, essas sim vão construir uma casa. Do contrário, a casa vai cair, como tem caído. Porque quem constrói um mundo naqueles princípios é uma questão de paga agora ou paga depois, mas vai pagar. Por quê? Não sustenta a casa. E casa aqui é nossa vida. Casa aqui é a nossa família. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, capítulo 5, verso 23. Leia comigo, está aí no multimídia. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade não é um fim em si mesmo. Nós não buscamos a santidade por algo que é um fim em si mesmo. Veja bem, o apóstolo Paulo, santificados inteiramente. A palavra inteiro é a palavra íntegro, que é a palavra completo. Então, nós devemos ser santos em todos os sentidos da nossa vida. Agora, isso não é um fim em si mesmo. A santidade não é um fim em si mesmo. A santidade é para que eu possa me relacionar com Deus. Porque Deus é santo. Então, se eu sou santo, eu posso intimamente conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele para discernir a sua vontade e aplicar a minha vida. A santidade pela santidade, sabe o que pode gerar? Orgulho. Porque eu posso ser tentado, já que eu estou em santidade e vivo no meio de crente mais ou menos, e uma sociedade do mundo depravado, então eu sou melhor do que o outro. Não, a santidade não me faz melhor do que ninguém. A santidade me faz mais íntimo de Deus para discernir a sua vontade. E aí, aplicando a sua vontade, eu vou crescer na fé. Então, para que você cresça em maturidade, a primeira coisa que temos aqui nesse texto, e podemos pegar nessa linguagem poética e aplicar a nossa vida é: coloque a sua casa em ordem. Qual é o primeiro princípio? Coloque a sua casa em ordem. Matou animais, porque aqui há 2 personagens. O salmista, Salomão, quando escreveu, ele pega 2 personagens. Uma personagem é a ignorância e outra é a sabedoria. Como se fossem 2 senhoras que estivessem falando e estivessem ensinando. Então, Salomão, como foi o homem mais sábio do mundo, ele queria que as pessoas entendessem claramente o que ele estava falando. Então, ele pega como que tivesse ali 2 mulheres, uma é a dona ignorância e outra é a dona sabedoria, elas estão conversando. Então, aqui é um diálogo. Você pegou isso, essa ilustração aqui, para que a gente pudesse entender. Então, a sabedoria matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Como mesa é relacionada à família, vamos pegar aqui o primeiro princípio. A primeira coluna é a questão de colocar em ordem a nossa família. Nenhuma vitória fora da família justifica uma derrota dentro de casa. Sua família não é perfeita porque você está lá, como essa igreja não é perfeita porque você está aqui. Mas ela pode ser saudável. E a primeira coisa para ela ser saudável, ela tem que ser organizada. Ela tem que ser uma casa preparada. Intencionalmente você tem que arrumar a sua casa. Quando João recebeu a visão do Apocalipse, nós aprendemos ao ler Apocalipse, como que ele descreveu o céu, gente? Como? Ruas de ouro, de cristal, de pedras preciosas. Nós podemos afirmar 100% que é isso que vai ter no céu? Não sei. Porque a visão foi celestial, mas o homem que recebeu era humano. E ele queria que a gente entendesse. Então,
toda aquela beleza que ele viu, o máximo que ele conseguiu aproximar para que nós pudéssemos entender, são os metais mais valiosos da humanidade. Coisa de cristal, todo mundo sabe que é bonito, coisa de ouro, joias preciosas, pedras preciosas, mas pode ser que a gente chegue no céu e se surpreenda, que é muito melhor do que o que a gente já conhece e viu aqui. Mas uma coisa eu sei, o céu não é um lugar sujo, não é um lugar feio. Então, enquanto que eu não vou, eu trago o céu para cá. Colocar em ordem, tudo que na sua vida estiver desorganizado vai prejudicar a sua família, suas finanças, a organização da casa. Você que começou a estudar e não termina aquela faculdade, fica procrastinando. Você que tem que ter aquela conversa difícil com o seu cônjuge e não conversa os 10%. Você que não deixa aquele problema, aquele pecado escravizador, e as coisas vão se acumulando. Acumulando como? Como sujeira. Então, mesa arrumada. O que na sua vida, na sua família, você tem que arrumar? É alguma coisa física, é alguma coisa emocional, é alguma coisa sexual, é relacionada à educação dos filhos? Eu não sei, mas há um princípio aqui. A sabedoria arrumou a sua mesa. Ninguém gosta de comer numa mesa suja, bagunçada. Assim é a nossa vida, a nossa casa. Um discípulo de Cristo deve e precisa gostar das coisas arrumadas, bonitas, limpas. O que os seus pastores gostam de fazer aqui, na Alcance, não é ostentação. É simplesmente antecipação do que nós entendemos do céu. O céu é um lugar bonito, organizado, que diz sim. Então, é para lá que nós vamos. Enquanto não vamos, trazemos ele para cá. Então, um banheiro sujo, uma mesa desarrumada, um serviço de som que ninguém entende nada, uma tela de multimídia que precisa apagar todas as luzes para alguém ver alguma coisa. O que isso está dizendo? Que está desarrumado, desorganizado. Então, da mesma maneira que o céu é um lugar organizado, a igreja fisicamente é, com as suas finanças, sua contabilidade, os impostos, tudo certinho, a sua vida também. Então, você é líder dessa igreja, você não pode ser uma contracultura à vida dessa igreja. Como é que estão as suas finanças? Como é que está a educação na sua casa? Coloque em ordem. Arrumar a mesa aqui não é só arrumar a mesa do jantar. A ilustração é arrumar a mesa do jantar. Você está comigo aqui? Você pegou? Então, se você quer crescer, coloque as 7 colunas e vai sustentar uma casa muito forte e saudável. Coloque em ordem a sua casa. Provisão, alegria, casa arrumada, voltada para o Senhor, com cheiro de céu. Em Hebreus capítulo 11, 17, por que Noé construiu uma arca? Alguém pode abrir esse texto e ler para mim? Hebreus 11, versículo de número 7. Quem achou aí? Quer ler? Na sua Bíblia impressa ou no seu smartphone? Amém. Touché. Ele construiu uma arca para quê? Para salvar o mundo? Não. O mundo era consequência. A prioridade de Deus é você e sua casa. Deus moveu o mundo, deu longevidade a um homem, deu para ele uma visão, ele obedeceu e levou 120 anos e construiu uma arca para salvar a sua família. O plano de Deus deu certo, porque foi para isso. Todos os outros que aceitassem o convite de Noé já seria fruto do ministério dele, mas o alvo de Deus deu certo. Eu e você estamos aqui porque um dia um homem obedeceu, construiu uma arca para salvar a sua família e ele salvou a sua família. Agora, o mundo todo não, porque eles rejeitaram, mas o plano de Deus não falhou. Está vendo como é que a família é importante?
Então você não pode vir servir na igreja com a sua mesa bagunçada. Volta para sua casa, faz uma lista de coisas da sua família e coloca a sua mesa em ordem. Essa é a primeira coluna. Sua casa é sua primeira prioridade. Vamos dizer isso juntos? Sua casa é a sua primeira prioridade. E eu queria te dar 1 minuto para você orar pela arrumação da sua mesa. Talvez alguém vai orar por um filho, outros vão orar pelas finanças, outro vai orar pela sexualidade, outro vai orar pelos sonhos e projetos, eu não sei. Mas a sua família é a sua prioridade. Então ore por ela agora. Pai, proteja, dirija e abençoe cada marido que foi lembrado, cada esposa, cada filho. São famílias tuas, desta igreja, família, comunidade, alcance. E o que o Senhor liga no céu, nós ligamos aqui na terra. E toda seta do inimigo contra estas famílias, a minha e dos meus irmãos, está por terra em nome de Jesus. Faça-nos invisíveis aos ataques de Satanás. Em teu nome oramos com fé, lavados pelo teu sangue, protegidos por essa cobertura, e nenhum vai se perder, em nome de Jesus. Amém. Segunda coluna, seja intencional para servir. Verso 3 a 5. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade ao mais baixo, chamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer minha comida, beber o meu vinho que preparei. Quem fez esse convite? A Senhora Sabedoria. Venham todos, até os inexperientes. Gente, esse é o nosso ministério. Ser intencional para o serviço. Inexperientes, aqui está falando dos sem noção. Olha só, os inexperientes e os que não têm bom senso. Gente, está cheio de gente sem bom senso. A fé cristã não é só sobre orar, não, é sobre orar. Mas é sobre ter bom senso também. Está cheio de crente que ora, que lê a Bíblia, mas não tem bom senso. E a culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Ter bom senso, equilíbrio, sabedoria é fazer escolhas mais do que nunca num mundo sem sabedoria. E nós temos que achar esse povo sem noção e ajudar eles a crescer. Senta aqui, irmão. Por exemplo, você pega um irmão que toda hora fala assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. É óbvio, graças a Deus, senão não estaríamos aqui, que Deus fala conosco, aleluia. Mas, gente, Deus falar conosco é uma coisa muito séria. E eu tenho que muito cuidado para não pegar minhas emoções, porque quando alguém fala comigo, fala assim: não, Deus falou comigo, acabou, eu não discuto, né, Adriano? Quem sou eu se Deus falou com você? Agora, tem gente que usa o nome de Deus para ganhar argumento. Não, Deus falou comigo. Então, o bom senso vai fazer com que eu não use o nome de Deus em vão para qualquer coisa. Então, essa é uma coluna muito importante. Nós temos que ser intencionais para servir as pessoas. Até porque Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 10, que eu e você fomos feitos para servir. Então, seja intencional em pegar pessoas inexperientes e discipular essas pessoas. Pegar pessoas sem noção, sentar aqui e ajudar. Gente, hoje, o que também está acontecendo, e a gente tem trabalhado muito com isso? Tem muito pai ausente, está correndo o tempo todo para trabalhar, para ganhar dinheiro, e aí terceiriza os filhos. E aí, na hora que dá um BO, ele bota a capa que vira o superprotetor do seu filho. Aí ele briga com o professor, ele briga com os líderes da igreja, tudo para... Não, mas é o meu filho.
Muitas vezes isso é um pai ausente, que não dialoga, não conversa, e depois que o filho sofre alguma coisa, pode ser, nem sempre, mas que tem a ver um pouco com essa ausência e, de repente, de uma hora para outra, uma superproteção, que ninguém pode falar que ele está errado. E muitas vezes nossos filhos estão errados, gente. E a igreja vai precisar nos ajudar a corrigir, a escola também. Você sabia, Marciano, que está ficando muito difícil em ter escola? Nós temos hoje um kindergarten, um berçário, e tem uma escola e temos uma faculdade. Porque, para alguns pais, você não pode falar nada contrário para os filhos. E não é assim que se prepara filhos para a vida. A gente não vai construir ninguém forte, porque o mundo lá fora não vai respeitar pessoas fracas e bananas. Não é ser mal educado, não é maltratar, mas é estabelecer raízes fortes. Isso tudo começa dentro de casa, ser intencional. Então, o livro da sabedoria aqui está nos dizendo: procure os inexperientes e ensine eles. Procure os sem noção e ajude eles. Nós não podemos só querer pegar pessoas prontas. O Senhor nos manda fazer discípulos, ou discípulos não nascem prontos. Pessoas sem noção que chegarem aqui, pessoas inexperientes, eles precisam crescer na fé. Isso só vai acontecer se você for intencional, trazer para perto, gastar tempo e ser intencional e ajudar os inexperientes e os sem noção. Terceiro, discipule as pessoas da sua mesa. Verso 6. Essas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e, olha só, vão mudar o caminho. Uau, isso é maravilhoso. As pessoas que você servir, elas podem dar um outro passo. Do serviço vir para o discipulado. E aí você vai entrar fundo na vida delas. Olha só, deixar, receber e mudar. 3 verbos aqui, vamos dizer isso juntos? Deixar, receber e mudar. Vão deixar a insensatez, em nome de Jesus, que todos os seus discípulos deixem a insensatez. Vão receber, encontrarão vida, a vida Zoe. E vão mudar o caminho, quer dizer, conversão de atitude, de pensamento. Quem estava caminhando para o erro, para o pecado, para a mentira, por causa que foi servido por um sábio desta igreja, uma mulher sábia, um homem sábio, porque foi discipulado intencionalmente por alguém com sabedoria, vão mudar o caminho. Diz o texto que vão mudar. Isso não é fácil, isso não é de um dia para o outro, mas é possível. Por quê? Você tem o Espírito Santo dentro de você para garantir isso. O que você tem investido nas pessoas que Deus te deu? Deus nos dá pessoas. A igreja é um lugar onde a gente trabalha para formar Cristo na vida das pessoas, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Quarto, eleve o nível dos seus relacionamentos. Coloque essa coluna também. O seu pastor acabou de dizer que nós temos que andar com pessoas que estão ao nosso lado para que a gente possa trocar figurinhas. Nós temos que andar com pessoas que estão acima da gente para a gente se inspirar e aprender. E vamos andar com pessoas para a gente ajudar também a elevar. Mas você tem sempre que pensar em elevar o nível dos seus relacionamentos. Olha só, verso 7 e 8. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Tem gente, crente, que está querendo discipular quem ainda não conhece Jesus. Não dá, gente. Primeiro a gente evangeliza, depois a gente discipula. Se você tentar discipular quem ainda não tem Jesus, você pode arrumar um baita problema. Primeira coisa, quando você encontra alguém que não é crente, tem que levar ao arrependimento, à conversão, para depois o discipulado. Jesus ensinou direitinho o ID. Nós vamos ir, pregar, batizar e discipular. Porque o discipulado é um processo para a vida. Então não espere comportamento de comprometido e de convertido de quem ainda não conhece Jesus.
Às vezes a gente vê algumas insanidades. Vocês acreditam que eu vi crente na internet esses dias dizendo que o que aconteceu no Rio de Janeiro gerou o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Gente, esquece um negócio desse. Isso não tem a ver com o nosso Deus, não. O que aconteceu no Rio de Janeiro é total responsabilidade de homens no seu pecado. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é o que acontece desde que o mundo é mundo, que são tragédias naturais. Claro que é potencializada pelos problemas humanos de intervenção na natureza. Claro, se constrói casa num lugar que alaga, são barreiras, rios, as cidades estão ficando mais asfaltadas. Então, e tudo isso potencializa, mas em 1941, Porto Alegre foi alagado também. Só que a população era muito menor e a gente não tinha as implicações de uma sociedade hoje tão populacional como temos hoje. Mas não entra nessa, não. Deus, esse não é o caráter do nosso Deus. O que acontece, na realidade, da escolha do pecado, quem é pecador, se não se arrepender, isso ceifará. Mas Deus não generaliza e manda fogo do céu queimar pecadores no outro lado do país. Essa teologia é furada, isso aí é coisa de gente ignorante, como está aqui o texto que tem a senhora sabedoria, a senhora ignorância. Essa aí é ignorância gospel. Seu nível de relacionamento, então, você vai se relacionar com quem? Com o não crente, e nós devemos nos relacionar, mas na sua cabeça você tem que saber que aquela pessoa, por mais que é seu parente, por mais que é seu amigo, por mais que estuda na mesma escola que você ou trabalha na mesma empresa, você nunca pode esquecer que ela ainda não conhece Jesus. Então toda a sua palavra, todo o seu approach tem que ter na sua mente que ela ainda não tem Jesus. Então você não vai esperar comportamento de convertido e nem vai tentar discipular se primeiro aquela pessoa não se converteu. Porque você pode, diz o texto aqui, se você corrige um zombador, você vai ter problemas. E pode até trazer problema pessoal. Olha o que o texto está dizendo. Pode manchar o seu próprio nome. Então não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. O que você faz com o zombador? Você ora por ele, você tem misericórdia dele, você abençoa em tudo que você pode fazer, mas não adianta você pegar uma pessoa na ignorância, no seu delito e pecado, e você ser bravo com ela por causa do que você está fazendo. Agora, se relacione com pessoas para o seu crescimento espiritual, pessoas que estão já no nível com Deus, além de convertidas, maduras na fé. Repreenda o sábio e ele vai fazer o quê? Amar. Então, você tem um discípulo, ele já conhece Jesus, ele cresceu na fé, mas ele continua pecador. E ele é uma pessoa que ama Jesus. Ele pode precisar de correção. Nenhum problema. Uma pessoa sábia vai ficar mais sábia se tiver um homem de Deus perto e puder corrigi-lo. Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Então, em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa, não gaste tempero com carne estragada. Saiba na sua mente, seja bem cartesiano, o que você vai esperar de uma pessoa que ainda não conhece Jesus e o que você tem que fazer para alcançá-lo. E o que você espera de uma pessoa que já anda com Deus, que tem maturidade, que cresceu e que pode te agregar. A fé é algo que nos eleva. E quanto mais você também conviver com pessoas de fé, mais você vai ser esticado para isso. Salmo 20, 7, 8, diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Amém? E por isso alguns vacilam e caem, mas quem confia no Senhor está firme. Quinta coluna. Tema o Senhor, o seu Deus. A coluna da adoração, verso 10. Tema o Senhor, esse é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Respeito por Deus significa de forma prática que um discípulo, ele ama a presença, ele ama a palavra, ele ama a igreja, ele ama a liderança, ele ama o seu chamado, ele ama o corpo de Cristo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciar tudo que vem de Deus para nós.
A presença de Deus é o nosso alvo. Mas a presença de Deus também se manifesta pela palavra de Deus, pela igreja, pela minha liderança, pelo chamado para o serviço. Pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis e sabem discernir tudo o que o corpo de Cristo tem para nós. E por isso, pratica a santidade, porque a santidade gera a intimidade e a intimidade gera a conquista. Pode dizer essas 3 coisas comigo? Santidade, que gera intimidade, que gera a conquista. 6ª coluna. Busque sabedoria do alto para ter o bom senso na terra. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados. Você está vendo pessoas tendo a vida ceifada com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos? Isso é plano de Deus? Não. A obediência e quem segue a Senhora Sabedoria vai ter vida longa. Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas a sabedoria traz longevidade. Uma pessoa pega, você anda bastante de moto, que legal, você tem a sua moto, mas nos dias de hoje, você pegar a sua moto e sair aí pelas noites de Curitiba, acelerando, acima da velocidade permitida, o que pode acontecer? Você ter a sua vida ceifada. Então, eu sou crente, eu tenho que preservar o que Deus me deu, que é a vida. Então eu tenho que ser sábio com relação ao uso de tudo que Deus me dá. Isso também é temer ao Senhor. Busque a sabedoria do alto e os seus dias serão prolongados. Vamos fugir, gente. Quando você pensar na sabedoria, deixa eu te dar uma dica aqui. Fuja do certo e errado. Nem tudo que é bom para você. Então, fuja desse negócio. Nós temos um princípio, nós temos 44 pastores na nossa igreja. Nenhum fica nas mídias sociais fazendo história, respondendo perguntas. Pastor, crente pode ir na praia e usar fio dental? Pastor, crente pode ficar numa festa e tomar cerveja e tomar vinho? Pastor, crente pode isso e aquilo outro? Gente, o que é isso? Você está sem margem. Quando você vai pegar um trem, você precisa ficar afastado da linha amarela, porque ela traz o quê? Segurança para você. Então, não viva na base desse pessoal que fica dizendo para você, pode, não pode. Não ande nisso. Vá para um outro nível de pergunta. Isso é sábio ou não sábio? Num tempo de tanto abuso sexual, de tanta pedofilia, de tanta erotismo, você vai ficar andando, mesmo podendo, porque ainda tem liberdade para isso, mas você vai usar qualquer tipo de roupa para ir na praia, seja homem ou mulher? Não, mas não por uma questão de moralidade, não por uma questão de religiosidade, por uma questão de princípio. E de sabedoria. Não é todo tipo de roupa que serve para mim, para você. De vez em quando tem uma moda por aí, né? Aqui na Alcance, já prevendo que pode chegar um insensato, um sem noção, e sentar aqui, e o encosto aí vai até embaixo, né, da cadeira. E é muito bom, porque tem gente que anda com uma roupa tão baixa que senta aí, fica aparecendo no cofrinho para o irmão de trás, e aí tem, né, é tão chato, né? Não é? Tem cofrinho, banco central, tem tudo. Né? Por quê? Tem gente sem noção. Então, por causa do sem noção, a cadeira vai até lá embaixo. É até um desperdício, mas fazer o quê? Por quê? Tem gente sem noção. Mas você não, você é uma pessoa sábia. Então, quando você for comprar roupa, quando você for aplicar dinheiro, esses dias atrás, eu estava numa conferência e chegou um pastor para mim, e eu sei que o seu pastor é extremamente zeloso com a vida financeira dele e também da igreja. Mas esse pastor estava desesperado, Marciano, porque ele tinha que pedir perdão para um outro pastor. O que ele fez? Essa onda aí de bitcoins,
das pirâmides do Egito, lá em Cabo Frio. O cara não só, pastor, não só se conteve em botar do dele, ele pegou dinheiro da igreja. E a igreja dele não era nem tão grande. Ele estava assim, transtornado, porque tinha perdido mais de 500 mil reais. Eu falei assim, pastor, eu posso orar pelo irmão, mas o irmão precisa realmente confessar isso para a sua liderança, pedir perdão e mudar de vida. Dinheiro da igreja é para ser investido no reino de Deus e o que tiver que for aplicado é no banco, gente. Não tem plano B. Não tem esse negócio, isso aqui está dando mais. Não existe essa possibilidade em igreja séria. Amém? Por quê? Tem sabedoria. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Vamos ler isso aqui, porque é muito importante. Nos dias de hoje, que as pessoas estão aí na mídia social, só esbanjando o que está aqui. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Queridos, a igreja evangélica brasileira, não é o caso desta igreja nem minha igreja, mas muitas estão sendo discipuladas por celebridade e pregação coach, e o seu discipulado e cultura bíblica está tão profundo quanto um pires. E aí as consequências é muita meninice, muita imaturidade e, consequentemente, muito pecado. Sétima e última coluna, estabeleça valores de integridade e verdade. Olha só o verso 17 e 18. O que está dizendo aqui, líderes? A água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Aqui já é a senhora ignorância, né? Mas eles nem imaginam que ali estão o espírito dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que está dizendo esse texto aqui? Toda obra de roubo e toda obra de prostituição é um culto a demônios. Porque está falando aqui de espírito dos mortos. O nosso Deus tem Espírito Santo e Espírito vivo. Espíritos mortos é coisa maligna. O roubo, quem rouba, está a serviço de espíritos malignos. E quem se mete a comer pão oculto, que aqui, nesta frase, tem a conotação sexual. O pão que se come escondido é saboroso. Na vida, ou você paga agora ou paga depois. Fique com a verdade, ela sustentará você. Abrace a mentira, ela vai denunciar você. O diabo, ele quer expor todo aquele que ele seduziu com a mentira. O Salmo de número 3, gente, vocês vão para casa, vocês vão experimentar uma coisa, que é uma coisa que Deus dá aos justos, é o sono. Eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Porque nós precisamos dormir, gente, precisamos dormir bem. Uma pessoa que não dorme bem, o seu dia de trabalho está comprometido. E para dormir bem, não é questão de remédio, é uma questão, sobretudo, de consciência tranquila. Se você anda na verdade de Deus, na vereda de Deus, você vai experimentar o sono dos justos. Claro, se você está com insônia por uma questão de saúde, vai no médico, não é isso. Eu estou dizendo da questão espiritual. Você pode estar saudável fisicamente. Se você está em pecado e é um crente, você não vai dormir bem nunca. Porque não tem nada, gente, mais maravilhoso do que você deitar em paz e não estar assim. Será que alguém vai descobrir? Será que alguém viu? Será que alguém sabe? Isso é um inferno na vida da pessoa. Um líder precisa ter um bom sono justo, deitar e dormir e acordar na sua quarta-feira e trabalhar com Deus. Isso é maravilhoso. Você não tem que viver para agradar todo mundo, você não tem que viver para acertar todas as vezes, mas você tem que viver para a justiça de Deus. Então faz o que é certo e Deus vai honrar você. 7 colunas, queridos, que vão nos sustentar. Quem vive na mentira está no inferno, porque o diabo é o pai da mentira. Ele e os seus comparsas passam a mentira de que ninguém vai descobrir. Então, sustente os princípios e valores e eles sustentarão você.
Um discípulo de Cristo não está à venda, porque já foi comprado por alto preço. Amém? Você não está em liquidação. A sua vida foi comprada por um sangue remidor. O seu nome está escrito no livro da vida. Daqui a pouquinho você vai para casa. Mas enquanto você não vai, nesse tempo que Deus te dá aqui, seja uma pessoa de verdade. Amém? Nunca aceite que alguém coloque um preço na sua integridade. Você não está à venda. Então, que uma nova estação venha sobre a Igreja Alcance em Curitiba com líderes de verdade, em tempos de fake news, em tempos de pessoas que não são verdadeiras, nós somos a resposta de Deus com verdade. E aí eu quero terminar aqui com uma ilustração. Coloca aqui para mim. Tem muitas pessoas que foram discipuladas num modelo, colocando assim: no topo da sua vida é a sua vida com Deus, a sua vida devocional. Depois, pode ir passando, sua família. Depois, sua vida profissional. Depois, sua saúde. Depois, o seu ministério. Sabe quando que nós vamos trazer Jesus de volta à terra nesse modelo de discipulado aqui? Nunca. Isso aqui é meio que o politicamente correto, porque se eu não falar que Deus estiver em primeiro lugar, fica chato, né? Se eu não falar que a minha família está em segundo lugar, se eu não for habilidoso na minha profissão, se eu não cuidar da minha saúde, querido, nós não podemos colocar no fim da linha algo que Jesus ressuscitou e nos mandou como a maior recomendação em Mateus 28, que é a grande comissão, que não é uma grande sugestão. Então isso aqui é departamentalizar uma coisa que não está na Bíblia. Isso aqui, primeiro que eu não gosto de pirâmide. Nem oculta, nem ocultismo, nem de religião. Não é, Marciano, nenhum modelo na Bíblia de nada de pirâmide. Nada. Pirâmide é túmulo dos incas, dos maias, dos astecas, dos egípcios, e eles não eram referência de espiritualidade para ninguém, não é? Nosso modelo é outro. Sabe o que você faz? Muita gente aprendeu. Eu fui discipulado com isso aqui. E a gente vivia assim. O que sobrava a gente dá para o discipular o outro, para evangelizar o outro, para levar o evangelho para o outro. Não, Deus está acima da minha família. Não, a minha vida familiar está acima da profissional. Gente, nós não precisamos fazer essa divisão se você fizer uma outra coisa. Pode passar. Se você botar Jesus no lugar dele, no primeiro e no fim, no centro, aí sabe o quê? Pode passar. Você tem tempo para a sua vida devocional, pode ir. Você tem tempo para a sua saúde, você tem tempo para o seu ministério, você tem tempo para a sua vida profissional, você tem tempo para a sua vida familiar. Porque tudo que acontece nessas áreas da sua vida é importante. Sua família é importante. Mas se você não cuidar da sua vida profissional, como é que você vai ganhar o dinheiro para sustentar a sua família? Se a gente achar que tudo é mais importante que a igreja, como é que nós vamos trazer Jesus de volta para a terra? Se a gente achar que a nossa vida profissional é mais importante do que a nossa vida física, não é. Tudo é importante. A única coisa que Deus não quer para você é o pecado. Então coloque Jesus no centro, Mateus 6, 33 e 34. Ele é o primeiro, arruma tempo para tudo. Deus não quer que você esteja lá no seu trabalho toda hora. Benzinho, vai um message, vai um WhatsApp, aí liga, e aí faz um zoom. O seu chefe vai olhar para você e falar assim, vai para casa. Não é essa maneira que você vai demonstrar que você ama a sua esposa. Às vezes eu pego um pouquinho mal com esse retiro de casal, que a gente vai em acampamento, retiro de casal, toda hora. Olha para o seu cônjuge, dá um beijo, e fala, e pega a mão aqui, e fala. É muito mela-mela. Um negócio meio artificial, meio... A gente não é assim na vida. Não faz nada disso. Né? Então, o que Deus quer que você seja de verdade. Eu tenho 34 anos de casado, a Leila sabe os meus defeitos, eu sei os dela. A gente às vezes dá os nossos pegas. Você sabe que 1 a cada 9 casais brigam, e o 10º é mentiroso. Não é? A questão não é brigar ou não brigar, a questão é como que você se reconcilia, principalmente se alguém viu. Né?
Aí essa outra pessoa tem que saber, em especial os filhos. Não é? Porque pessoas são pessoas, gente. Você não casou com um ET, você casou com um homem, com uma mulher. Então, Jesus no centro, a gente vai se entender sim. Eu e Leila, a primeira vez que a gente teve que dormir separado foi no Covid, uma vez. Ela começou com os sintomas, ela chegou para mim e falou assim, Carlito, vai lá para o outro quarto. E aquilo foi uma coisa que me fez muito mal. Porque a gente fez esse acordo, duas coisas. A gente não ia falar em divórcio e a gente não ia dormir nunca em cama separada se estivesse na mesma casa. Eu fui criado no estado do Rio de Janeiro. Lá, no máximo que você toma de chá é mate-leão na beira da praia, gelado. Só que eu casei com uma descendente imigrante, ama chá quente. Então, eu aprendi com Leila chá quente. E muitas vezes foi um processo didático e pedagógico, porque a Leila gostava de conversar. Eu não queria conversar, eu preferia dormir e no outro dia a gente fala. Mas ela me ensinou o negócio da caneca cheia de chá e caneca grande com chá pelando. A gente só saía da cozinha no tete-a-tete depois que acabasse a chaleira de água quente. Não podia sair. E aí eu passei a gostar do chá. Hoje eu amo chá quente. Então, coloque Jesus no centro. E você vai arrumar tempo para tudo. Você vai ser uma excelente mulher que vai colocar as 7 colunas e vai construir uma casa, um lar, uma família, que vai ser a sua prioridade. E aí, haja o que houver, vento que bater, essa casa está firmada na rocha e não vai ser abalada. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Então eu queria orar com você mais uma vez. O pastor Marciano ou a Adriana pode vir, a banda. E aqui eu encerro em nome de Jesus. Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada líder que está aqui. E eu peço a Deus que essas 7 colunas sustente a vida de cada um aqui com sabedoria, discernimento, bom senso, porque os dias são maus. E, ó Deus, abençoe o casamento de cada um deles. Eles não estão blindados nesse mundo tão difícil, infernal para o casamento, para os filhos. Então, ó Deus, arruma a nossa mesa e nos ajude a mantê-la arrumada. Eu abençoo e oro e intercedo por cada casal aqui. Eu intercedo pela vida dos pastores desta igreja. E, ó Deus, abençoe a vida de Adriana, abençoe a vida de Marciano, para que os dois juntos não sejam um modelo de perfeição, mas um modelo de fé. Inabaláveis em Cristo. Guarde-os de acidente, livra-os de homens maus, proteja de crítica, de inveja, de maledicência. Guarde os seus filhos. Ó Deus, seus 3 meninos continuem saudáveis, abençoados, para abençoar esta casa e as nações. Esconda-os atrás da cruz de Cristo. Faça-os invisíveis para ataques do inferno. Guarde as emoções, o coração. E que eles tenham sempre pães frescos para entregar a esta comunidade. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach é o seu nome. Oramos com fé. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir a palavra?